Eu quero ler o que diz em Lucas, capítulo 2, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então, isto está no Evangelho de Jesus, que escreveu Lucas, um homem douto, dotado de qualidades que Deus chamou, um historiador nato, traz o relato fidedigno da história de Jesus. Eu quero me ater ao contexto do seu nascimento, pois no capítulo 2 fala justamente sobre isso, que naqueles dias César Augusto, imperador romano, publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. E este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos, por causa desta ordem, tinham que ir até a sua cidade natal, pois Natal fala justamente de origem, de nascimento, a fim de que estas pessoas, estes cidadãos, pudessem se alistar. E José e Maria estavam em Nazaré, e na ocasião José foi até a cidade de Belém, pois ele pertencia à casa e à linhagem de Davi. E Deus, em outro tempo, no passado, havia feito uma aliança com Davi e prometeu que da descendência de Davi viria o Messias, o enviado de Deus, o Salvador e Rei de toda a terra, e que ele governaria o mundo com um cetro de ferro e que o seu governo jamais teria fim. Então ele foi com Maria, a qual lhe estava prometida em casamento, e esperava por um filho que foi anunciado pelo anjo Gabriel, que foi gerado pelo Espírito no ventre de Maria. E enquanto eles estavam lá em Belém, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela, Maria, deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura. Por quê? Porque não havia lugar para eles na hospedaria, a cidade estava lotada. E aqui eu quero fazer o primeiro adendo, porque em nossos tempos, e principalmente nessa época, as casas lotam, existem casas enormes com inúmeros quartos e lugares, mas em muitas delas não há espaço para Jesus no meio destas famílias. E aqui, se tratando de nossos corações, existem corações onde muitos ídolos imperam, mas não há lugar onde o Rei dos Reis possa ser entronizado. Mas a verdade que eu quero deixar nessa noite é que os nossos lares, a nossa casa e principalmente o nosso coração seja de fato habitação para Jesus, não só nascer naqueles em que ele ainda não faz parte, mas mais do que nascer, Jesus venha de fato fazer morada. E sim, só assim nós poderemos desfrutar da sua companhia e de todos os benefícios oriundos disto, como por exemplo a alegria da salvação, a paz interior e a esperança de vida eterna. Então, o texto continua dizendo que haviam pastores que estavam nos campos próximos a Belém, e durante a noite tomavam conta dos rebanhos. Assim como aqueles pastores que estavam aqui para cuidar do seu rebanho, das ovelhas, nos campos, colocando a sua própria vida em risco para cuidar das suas ovelhas a noite inteira, velando por elas, para livrá-las dos predadores, assim também Deus instituiu líderes, pastores sobre o seu rebanho. Portanto, devemos não só amá-los, respeitá-los, mas obedecê-los, como diz as Escrituras em Hebreus 13:17, que diz: obedeçam aos seus líderes e pastores,
submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso algum. Então, aconteceu, enquanto eles estavam ali cuidando, sabe, do rebanho, do seu rebanho, um anjo do Senhor lhes apareceu, sabe? E Deus sempre age em conformidade aos seus princípios. Deus é um Deus organizado e a visão inicial, a revelação veio primeiro aos pastores. E estes, por sua vez, foram incumbidos de comunicar e compartilhar aquela visão celestial. E não só a visão, mas a mensagem que nela continha. Os pastores são sim responsáveis por alimentar as ovelhas. Ainda que algumas ovelhas tenham problemas de visão, porque a ovelha, tem essa característica, não enxergam como os seus pastores. Às vezes a visão da ovelha não se alinha à visão do seu pastor, mas a verdadeira ovelha conhece a voz do seu pastor. E não só ouve o seu pastor, mas se coloca à disposição de obedecê-lo. Então o anjo do Senhor apareceu àqueles homens. E naquele momento a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e isso lhes causou muito temor, eles ficaram aterrorizados. E a verdade é que nós não estamos totalmente preparados para nos deparar com a glória de Deus em sua plenitude, porque somos mortais, somos pecadores. Mas o pouco que nos é manifesto deve gerar em nós temor e tremor. E pior é que nesses tempos muitos têm perdido o temor a Deus. Mesmo depois de provar da graça, do amor e de demonstrações da glória vindoura, essas pessoas simplesmente ignoram e deixam de temer a Deus. E a Bíblia nos diz em Provérbios que o princípio de toda sabedoria é temer ao Senhor. E a verdade é que se perdermos o temor ao Senhor, aí sim estaremos verdadeiramente perdidos. E quem está perdido não sabe de onde veio, muito menos para onde vai. Então, a glória do Senhor resplandeceu e gerou naqueles homens temor. Mas o anjo veio em missão de paz. O anjo disse àqueles homens, advertiu-lhes: não tenham medo, não temais, pois eu estou trazendo boas notícias, boas novas de grande alegria. Porque quando tememos a Deus, não precisamos temer o que vem da parte de Deus para nós. Porque segundo o profeta Jeremias, os planos de Deus para a nossa vida não são planos de mal, de nos causar dano e prejuízo, mas são pensamentos, planos de paz, de nos fazer prosperar. Isaías também vai dizer no capítulo 64 que, não, olho humano jamais viu, ouvido ouviu, e o homem nunca conseguiu imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. E Tiago vai corroborar no capítulo 1, versículo 17, dizendo que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Então Deus é bom. E ele advertiu que eles não tivessem medo, porque ele lhes trazia boas notícias. E o Evangelho é justamente isso. O Evangelho é algo que partiu do próprio Deus. Deus tomou a iniciativa. A salvação é plano de Deus para toda a humanidade. E só isso, isto por si só deve ser motivo de sobra para alegrar a nossa alma. Quando entendemos que antes de tudo nós fomos e também somos amados por Deus. Jesus disse: não foi vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi a vocês. E o pouco que amamos a Deus, só amamos de fato porque primeiro Ele nos amou. Então a glória resplandeceu sobre aquele lugar. Eles ficaram temerosos. O anjo lhes advertiu.
dizendo que trazia boas notícias, que são para todo o povo. Por quê? Porque toda e qualquer criatura, pastor, é alvo em potencial desta salvação, por pior que ela seja, por mais desprezível que pareça, pois as Escrituras revelam que é desejo, é vontade de Deus, que nenhum homem pereça, se perca, mas que todos sejam salvos, sejam alcançados pelo pleno conhecimento da verdade. Assim Paulo escreve a Timóteo. Por quê? João vai dizer no capítulo 3 do seu evangelho que ele escreve, do evangelho de Jesus que ele escreve, versículo 16, versículo tão conhecido de toda a igreja. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a salvação, aprove a Deus, sabe, salvar pela loucura da pregação. A salvação se dá por meio do anúncio e pregação desta mensagem que é Cristo, o Verbo encarnado que habitou entre nós, morreu e se entregou para todos nós, para que por meio da fé e do arrependimento, eu e você possamos receber o perdão dos nossos pecados e encontrar nele a razão de existir e a esperança de vida eterna. Só quem tem essa esperança, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor Jesus. E o anjo continuou dizendo: hoje, no dia de hoje, na cidade de Davi, a saber, Belém, da Judeia, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Mas Salvador de quê? Jesus é de fato aquele que nos salva, não só de nós mesmos, da nossa natureza pecaminosa, das consequências, tanto temporais, mas principalmente eternas do nosso pecado. Porque o pecado um dia entrou no mundo através do homem e trouxe consigo medo, vergonha, intriga, morte e todos os males existentes hoje na terra. Porém, Jesus veio para desfazer as obras do inimigo de nossas almas. Ele, na cruz do Calvário, venceu o pecado, venceu a morte e o diabo. E em breve voltará para estabelecer o seu reino eterno e consumar de uma vez por todas a vitória sobre todos estes inimigos. Então, ele continuou dizendo: e isto lhes servirá de sinal. Vocês encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Porque assim como naqueles dias, Deus faz questão de sinalizar e ratificar a veracidade de suas promessas e de seus feitos. Só que nós, humanos, muitas vezes somos incrédulos e queremos duvidar das promessas e dos feitos do Senhor. Mas todos os dias Deus nos dá sinais, nos dá provas infindáveis do seu amor e da sua graça. E a verdade é que quanto mais se passe, quanto mais se aproxima o retorno de Jesus, os sinais estão cada vez mais latentes, evidentes de que Ele retornará em breve. E por isso eu e você precisamos estar preparados. E então no versículo 13, encaminhando para o final da nossa reflexão, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo. E eles não só apareceram, mas estavam louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Diferente de qualquer evento que aconteceu na humanidade, o nascimento de Jesus foi e continuará sendo um divisor de águas. Não é à toa que a história da humanidade se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. O nascimento de Jesus foi sim um evento projetado por Deus, testemunhado pelos homens e coroado pelos anjos. E através de Jesus, através dele, deste evento, os anjos louvaram e glorificaram a Deus. E nós, homens, hoje podemos desfrutar desta paz verdadeira, que não depende das circunstâncias. Por isso Jesus diz:
eu deixo para vocês a minha paz. Não a dou como o mundo dá, mas em mim vocês encontrarão essa paz. Então o simbolismo da cruz não é aleatório, porque na cruz Deus estava em Cristo, o seu Filho, reconciliando-se com o homem e também possibilitando a reconciliação do homem com os seus semelhantes, porque é desejo de Deus que vivamos em paz uns com os outros. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Por isso hoje nós podemos viver em paz com Deus, consigo mesmo e com os nossos semelhantes. Então, depois de verem tudo aquilo, eles foram lá, conferiram, e depois de verem tudo aquilo, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito do menino. E você, já contou para alguém daquilo que Jesus também tem te revelado, das boas novas do Evangelho? O que é bom a gente precisa compartilhar. Nós não podemos ser egoístas e pensar somente em si mesmo. Deus tem bênção para todos. Então, fale de Jesus, não só do menino Jesus, mas do Cristo crucificado e daquele que retornará para julgar o mundo e reinar sobre a terra. E então todos os que ouviram falar o que os pastores diziam, ficaram admirados. Por quê? Porque o Evangelho causa isso, transformação, porque não é obra humana. Quem ouve falar de Jesus tem a sua vida impactada e mudada, porque é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, a palavra não volta vazia. Então também seja instrumento de Deus na vida daqueles que te ouvem, porque a fé vem através do ouvir, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão em quem não creram? Como crerão se não ouvirem falar? Como falarão se não há quem pregue? Deus conta comigo e com você nesses últimos dias, para que essa mensagem seja reverberada, proclamada a todas as nações. Porém Maria, no versículo 19, encerrando, 19 e 20, ela guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Por quê? Porque o Evangelho ele precisa primeiro impactar e transformar a mim, de maneira pessoal, para só depois, através do que Deus faz em nós, nós possamos alcançar outras vidas. Às vezes, nós, de fato, não compreendemos o agir de Deus de imediato. Porém, nós podemos até discordar, às vezes, da maneira como Deus decide fazer. Mas nessas horas, nós devemos poupar os outros dos nossos comentários. Examinar tudo e reter o que foi bom. Foi isso que Maria fez. Guardou no seu coração e refletia sobre aquilo. Então guardemos no coração e reflitamos a cada dia sobre as promessas e os feitos do Senhor. E por último, os pastores então voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como de fato lhes fora dito. Que a salvação da nossa alma e o anúncio do Evangelho resulte na glória e no louvor do nome de Jesus Cristo. Que Cristo, a fonte da vida, continue produzindo em nós uma alegria que jorra para a vida eterna. E que através da nossa vida nós possamos glorificar e louvar o nome dele, não só no Natal, não só no dia 25 de dezembro, mas por todos os dias da nossa vida, nós possamos celebrar o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não só nesta terra, mas principalmente no nosso coração. Só quem pode sentir esta alegria, só quem pode desfrutar dessa paz e da esperança de vida eterna, glorifique, exalte, louve o nome do Senhor nessa noite. Eu agradeço a oportunidade em o nome de Jesus. Amém.